Atenção, revisão da vida toda, ótimas notícias, podem comemorar, amigos aposentados, porque tivemos novos embargos de declaração na ADI 2111. Eu já tive acesso à íntegra desse recurso, vou trazer aqui para vocês, sem juridiquês, com todas as explicações que vocês já estão acostumados aqui nesse canal. Eu sou Nakamura, professor e advogado, diretamente do nosso escritório aqui na Avenida Paulista, e é um prazer ter você por aqui. Então, acalma o seu coração, meus amigos aposentados e pensionistas. E olha só essa vista da Avenida Paulista junto com esses embargos de declaração. Glória a Deus. Deus no comando. E vamos juntos, pessoal. Deus te abençoe grandemente. Olha só. Primeiramente, um grande abraço para o Medeiros, fundador da CNTM, Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Um grande abraço para Miguel Torres, presidente atual da CNTM. Miguel Torres, desde que nos recebeu com o apoio do Medeiros, eu pude explicar o que era a revisão da vida toda. Assim que ele ficou sabendo do que estavam fazendo com direitos aposentados, ele teve muito interesse em solucionar esse problema e atuar junto com grandes advogados. E a gente sabe que tem também o apoio da ABL. Um grande abraço, doutor João Badari, Murilo White, Thiago Luquim, o Matheus, todo mundo, pessoal, porque às vezes eu esqueço de mencionar alguém. Todo mundo da ABL realmente está fazendo um belíssimo trabalho e nós sabemos que tem apoio sim da ABL na construção técnica dessas movimentações jurídicas. Então, feita aqui minhas homenagens e a todos os advogados, doutora Cristiane, todo mundo que realmente está atuando aí pela revisão da vida toda, seja produzindo um conteúdo, seja explicando para a população o que está acontecendo, ou seja, às vezes nos bastidores, por trás das câmeras, na parte técnica, indo nos gabinetes dos ministros. Tem muita gente trabalhando a favor dos aposentados. E a Paulista tá essa loucura, mas tá esse tempo bom, o tempo abriu. É Deus agindo e abrindo o caminho também para os aposentados poderem receber os seus direitos. E olha só, como que começa então os embargos de declaração? Ele faz aqui uma síntese processual, aquele resumão, né? Trata-se de uma ADI que, em seu julgamento de mérito, resultou na declaração de constitucionalidade do artigo 3º da Lei 9.876 de 99. Então, quando a gente falar artigo 3º da Lei 9.876, é a regra de transição, é a regra de julho de 94 em diante, assentando a sua força cogente e que o segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não possa optar pela regra definitiva. Aqui a Paulista é assim mesmo, cheio de sirene, barulho, eu não sei se está aparecendo aí no som, mas eu espero que vocês possam me ouvir claramente essa ótima notícia. O embargante opôs os primeiros embargos de declaração lá em junho de 2024, pessoal. Um ano atrás foi o primeiro embargo na ADI 2111, com o objetivo de aclarar omissões e contradições e a modulação de efeitos. O acórdão dos primeiros embargos saiu em 30 de nove de 2024. E olha só, a gente sabe que a gente não teve grandes avanços no primeiro embargo de declaração. Mas, olha só, o segundo embargo de declaração, nós conseguimos esse importante avanço da modulação de efeitos. Uma modulação ainda tímida, que dá para fazer melhor, mas com certeza já uma modulação que reconhece que o julgamento do tema 1102 foi legítimo, que reconhece o direito de uma parcela dos aposentados e que reconhece principalmente a boa-fé de quem já havia entrado com o processo, né? Então, guarda essa informação para a modulação de efeitos, para garantir o direito adquirido de quem já tivesse entrado com a ação. Calma, você que não entrou com a ação, a luta continua. Vou falar sobre tudo isso. Só vamos continuar aqui esses embargos de declaração na ADI 2111. Beleza, pessoal? Show de bola. Este acórdão acolheu parcialmente, fez uma modulação de efeitos. Quem já tinha decisão favorável não precisa devolver esses valores, não vai cobrar honorários sucumbenciais, então o aposentado não vai precisar pagar o advogado do INSS. Só que, apesar da relevante modulação, então, parcial, né, não conseguimos avançar todo nesse contexto ainda, este mesmo acórdão persiste com omissões e contradições. E por que é importante atacar este acórdão de agora, o último, o mais recente? Porque, pessoal, não se pode entrar com embargos para você ficar, vamos supor, você está nos segundos embargos de declaração, você tem que atacar o acórdão do primeiro embargo, você não pode ir lá atacar uma decisão lá atrás. Então, porque
senão a gente estaria dando armas para o inimigo e aí o ministro vai poder julgar ali, falar, ó, eu não vou nem entrar no mérito, porque este embargo de declaração ele está querendo rediscutir uma questão já discutida em outros embargos. Então, foi muito importante fazer essa distinção de que o que está errado, essa última decisão, né, essa modulação parcial que não enfrentou a questão do pedido de quem já tivesse entrado com a ação. Então, tempestividade, né, isso foi no prazo correto, suspensão dos prazos pelo Supremo por causa do Corpus Christi, ponto facultativo do dia 20, então muita gente falou, olha, é sexta-feira, dia 20 e tal, só que, né, teve essa suspensão dos prazos, teve o feriado e tudo mais, então o último dia acabou sendo na segunda-feira, tá certo? Beleza, cabimento dos embargos, vícios de omissão e contradição. Embora, então, o acórdão tenha avançado na modulação de efeitos, tenha feito, né, uma modulação parcial, ele ainda está em omissão e contradição ao não estender essa projeção e essa proteção para o próprio direito material da revisão da vida toda nas ações já ajuizadas. Então, veja aqui que tem uma diferenciação de quem já entrou com o processo para quem não entrou com processo. Se você acompanha esse canal, desde 2020 eu venho falando da possibilidade de modulação de efeitos, e aí muita gente falou, não, o professor Nakamura quer vender o serviço dele, ele é advogado, ele quer vender ações, ele só está falando para entrar por causa disso. Puxa meus vídeos aí, desde 2020, eu já vinha falando da modulação de efeitos, que o STF ele costuma fechar a porta quando alguma tese passa a ser muito famosa, passa a ser muito procurada no judiciário, né? É um verdadeiro limite ao poder judiciário, né? Você está limitando o aposentado de receber o seu direito só porque ele não entrou com a ação no tempo correto. Eu não acho isso certo, mas é o que o STF tem feito em diversas ações. E qual que é essa omissão e contradição propriamente dito? Bom, o acórdão reconheceu expressamente a existência de um overruling, de uma mudança de jurisprudência. Isso já é importante para a gente, então isso mostra, o STF mostra, ele não apagou a história, ele não apagou o que aconteceu em dezembro de 2022. O julgamento do tema 1102 foi sim favorável aos aposentados e o STF ratificou, confirmou essa posição, o que já é um avanço importante. Ele confirmou também um overruling, uma quebra de confiança dos segurados em face da segurança jurídica, do princípio da proteção ao segurado, do direito adquirido, porque você só entrou com a ação justamente depois, muitas vezes, né, depois da decisão do STJ de dezembro de 2019, alguns entraram depois só de dezembro de 2022, depois da decisão do STF, então você entrou não para tumultuar o judiciário, você não entrou com uma causa vazia, sem causa de pedir, sem fundamento, não, você entrou baseado nessas decisões, baseado nessa confiança que você teve nos tribunais superiores. Você falou, olha, se o STJ julgou de forma favorável aos aposentados, então eu vou procurar os meus direitos. Olha, se o STF, em dezembro de 2022, garantiu esse direito, eu também vou procurar o meu direito. Então, esse princípio da proteção, da confiança e da segurança jurídica, ele precisa ser aplicado, e é claro, em face do seu direito de já ter contribuído. No entanto, há uma flagrante omissão e contradição. Ora, se a boa-fé e a proteção da confiança justificam a manutenção dos valores já recebidos, então, né, quem teve a sorte de cair na vara de um juiz que andou com o processo mais rápido, aí só por ter obtido uma decisão, seja provisória ou seja definitiva, só por ter obtido uma decisão, ele vai ter o seu direito reconhecido, e aquele outro segurado que também procurou seus direitos, que formulou o seu pedido da forma correta, que fez os cálculos, entrou com a ação, foi atrás, só porque às vezes ele caiu na vara de um juiz que decidiu, né, de acordo com o Alexandre de Moraes, decidiu suspender o processo, decidiu aguardar. Daí você vai colocar dois aposentados na mesma situação jurídica, com os mesmos direitos, com respostas diferentes do Poder Judiciário, o que claramente é uma ofensa à isonomia, é uma ofensa à igualdade de direitos, né? Então, a modulação que foi proferida é insuficiente e limitada. Ela se restringiu a aspectos financeiros
de sucumbência, sem abordar a pretensão principal de garantir o direito de fundo para ações pendentes. Ora, a quebra da confiança, e isso está em negrito, destacado, a quebra da confiança alegada e acolhida pelos ministros, impacta diretamente o mérito das ações de revisões, e não apenas as suas consequências acessórias. Deixar de modular o direito material para que essas ações, já ajuizadas, frustra a legítima expectativa dos jurisdicionados que agiram com base na jurisprudência então dominante e gera insegurança jurídica. Ora, pessoal, aí fica difícil você confiar na Corte Máxima, né? O guardião da Constituição Federal, que garantiu, tanto no plenário virtual e principalmente no plenário físico, em frente às câmeras, pessoal, teve debate, tá com o microfone gravado, com as imagens gravadas, julgamento de mérito, 6-5 a favor dos aposentados. Como é que você não vai cumprir essa decisão? Como é que você não vai garantir a segurança jurídica de pelo menos quem entrou com a ação baseado nessas ações? Tema 99 do STJ, tema 1102 do STF. Então não houve um enfrentamento específico sobre quem já tinha entrado com a ação. Então isso configura uma omissão que permite a oposição desses novos embargos de declaração, né? Então, você fazer a modulação parcial, essa modulação tímida, só para quem já tinha decisão favorável, não é igualdade, não respeita a segurança jurídica e não foi tratado disso, né? Então gera sim uma omissão. Omissão também, né, na questão do artigo 23 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que determina que a decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação, né, deve prever um regime de transição. Então, essa regra de transição, se pela sua própria natureza ela é favorável, ela vem para proteger o segurado de uma lei mais grave, quando ela não o protege, quando ela não atinge o seu fim, o segurado simplesmente pede para que seja feita a aplicação da regra geral. Como bem disse o ministro Alexandre de Moraes, que tem que mudar o seu voto, tem que voltar para o lado dos aposentados, ele falou o seguinte: olha, o segurado, quando essa lei não atinge o seu objetivo, o segurado simplesmente pede para ser tratado igual aos demais. Ele quer a regra geral, ele não quer uma regra especial para ela. Ninguém aqui está inventando regra ou misturando requisitos. Pelo contrário, se a regra que era para proteger não cumpre seu objetivo, então que seja aplicada a regra geral, igual para todo mundo. E um abraço pro gaiteiro e a gente vai para cima. Alteração de entendimento que atribuiu força cogente. A força cogente, pessoal, jamais foi mencionado nem pedido nas ADIs, que surgiram em 1999, estavam adormecidas e jamais pediram para que esse artigo 3º fosse aplicado de forma cogente. Nem o INSS pediu isso, pessoal, nem o INSS, nos melhores sonhos, sonhou com um negócio desse. Foi coisa ali, realmente, o Barroso e o Gilmar Mendes que começaram com essa expressão cogente e depois os outros ministros acataram esse entendimento. Só que isso, né, colocar esse termo cogente, representa uma mudança substancial, né, que sem uma modulação abrangente pode gerar prejuízo aos interesses gerais. E aí, essa lei de introdução às normas do direito brasileiro não estará sendo respeitada. Se ela falou que quando uma regra mais grave vier à tona, e tem que ter uma regra de transição para proteger as pessoas nesse período de transição, e quando essa regra não o protege e o STF ainda chancela essa postura do INSS, isso está ferindo gravemente a segurança jurídica. E olha só que bacana, uma saída aqui para os ministros, mesmo os que votaram contra. Presta atenção nisso aqui. A cogência da norma não é incompatível com a necessidade de modulação dos efeitos para preservar a segurança jurídica. A própria Corte já afirmou, o próprio STF já afirmou em outras ocasiões que a eficácia prospectiva de decisões em overruling, em mudança de jurisprudência, é condição para evitar lesão à confiança legítima dos jurisdicionados. Não à toa, na própria lei que traz, né, a modulação de efeitos, ela fala, ora, para interesse social, para preservar a segurança jurídica, mudança de jurisprudência, mudança de entendimento, pode sim fundamentar modulação de efeitos. Em outras palavras, não se discute, e é importante o Nunes Marques, relator, prestar atenção nessa parte aqui, ó, senão ele vai querer acabar com o recurso antes mesmo dele ser julgado. Ó, não se discute aqui a constitucionalidade do artigo 3º, isso já foi discutido, e sim o modelo e o tempo
de sua incidência sobre situações já judicializadas com base em precedente vinculante anterior, que é o tema 1102, que vincula o Brasil inteiro por ter repercussão geral. Então essa superação exige uma norma de transição, um regime de transição, de acordo com a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Ignorar esse ponto seria permitir que uma norma cogente, né, de aplicação obrigatória seja aplicada com efeito retroativo e punitivo. Você quer punir para trás. Aí não dá, em total violação ao postulado devido processo legal e princípio da proteção da confiança. E a contradição. Então, embargos de declaração servem para suprir omissão, contradição, erro material e obscuridade. No caso aqui, falamos da omissão e falando agora da contradição. O STF, ao reconhecer o overruling, ao reconhecer a mudança de jurisprudência e modular apenas efeitos financeiros para uma parcela da população, fere a segurança jurídica e a isonomia, né? Não é razoável que, diante de uma guinada jurisprudencial tão relevante, impacta milhares de segurados hipossuficientes, a proteção da confiança se restrinja a aspectos patrimoniais já recebidos, mas não ao direito que motivou as ações judiciais. Então, o segundo desembargo já havia apontado isso, né? O STF, ele reconheceu mudança de jurisprudência, reconheceu boa-fé dos segurados que entraram com a ação, mas não reconheceu o direito de quem já entrou com a ação. Isso é uma legítima contradição que precisa ser sanada. Então, os pedidos, conhecimento e provimento desses embargos, saneamento das omissões e contradições, então é só arrumar a casa, STF, é só reconhecer o direito de quem já entrou com a ação e nas ADIs fazer essa modulação de efeitos para a gente poder trazer esse avanço para o tema 1102 e aí sim o aposentado poder partir para o seu recebimento. E também pediu a atribuição de efeitos modificativos para que seja complementada a tese da ADI para interferir no tema 1102, não só para evitar, mas é só quem já teve decisão favorável? Não, para expandir a modulação de efeitos e garantir o direito de quem já tenha entrado com a ação. Então, olha só, manutenção integral das demais disposições da modulação de efeitos. E é super importante você manter o seu processo ativo, recorrer no tempo correto. E se você quiser uma análise completa, o WhatsApp está no link do comentário fixado e eu vou falar aqui, 61985220420. Nesse momento é crucial você cuidar bem do seu processo. Então fale com o seu advogado e se quiser que o professor Nakamura, o escritório aqui na Avenida Paulista, seja o seu advogado, ou pelo menos a gente possa ver se a gente pode te ajudar, você entra em contato no WhatsApp, tira suas dúvidas e a Bárbara, chefe do setor comercial, já vai te orientar no melhor sentido, até para ver se a gente consegue te ajudar. Que Deus te abençoe grandemente, obrigado por estar aqui e até a próxima.